Companheiros e companheiras, camaradas, estamos nas ondas, estamos nas ondas. Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos nas ondas. Não interessa a hora que você irá assistir. O importante é que estamos nas ondas. Vamos apontar as nossas antenas hoje para o Planalto Central, para o Planalto Central. Mais especificamente, Palácio do Planalto. É lá que senta o governante máximo do nosso país, que no momento é o ilustríssimo Luiz Inácio Lula da Silva. Né? E precisamos fazer um balanço bem equilibrado da atual conjuntura, que não é favorável. Não é favorável para a classe operária, não é favorável para o país e não é favorável para a esquerda brasileira. Contudo, temporais da vida sofre quem sai para fora. E nós vamos em frente. A história reserva os piores momentos para os comunistas. Eles são os signatários dos piores momentos da história. Mas somente nós temos força, poder, consciência para sobrepujar esses terríveis momentos. Só nós podemos viver. Só nós. É uma missão histórica dos comunistas resolver esses terríveis problemas. Então, é com essa pegada que nós vamos em frente. Sem vacilação, sem passo atrás, sem peleguismo, sem acreditar em conversa fiada, sem esquerdismo. Lembrando que o esquerdismo é a doença infantil do comunismo. Temos que ser marxista. Não marxiano, né? Marxista. Que é ter o poder de fazer uma análise crítica, a mais precisa possível, da conjuntura, de quem somos, onde estamos, qual o nosso papel nessa sociedade, nesse momento histórico. Isso é importante para a gente poder andar. Aquela live que eu fiz sobre a teoria revolucionária, qual é a teoria revolucionária que existe no Brasil? Quem formulou uma teoria revolucionária para a tomada do poder até hoje? Qual partido? Algum desses partidos tem? Se tem, mostra para a gente. Eu quero seguir. Não tem, está faltando. Talvez seja isso que não está permitindo aglutinar os revolucionários e revolucionárias brasileiros em uma sigla, em um movimento, em uma frente, talvez seja isso. Bom, estamos iniciando essa introdução final. Peço a ajuda dos companheiros e companheiras. Aço Vermelho, Os Segredos da Vitória do Exército Vermelho na Segunda Guerra Mundial. Aqui, um livraço, quase 200 páginas, 192 páginas de informações e ilustrações sobre batalhas, operações e também sobre relações internacionais. Tudo que a União Soviética fez no teatro de operações da Europa para vencer a besta fascista. Foi escrito a partir de fontes majoritariamente russas e soviéticas. Também tem fonte estadunidense, inglesa, também tem. Está aqui. E o Exército Vermelho na Mira de Vargas, também R$ 80, com frete grátis para todo o Brasil. Conta os reflexos da vitória soviética no Brasil de Vargas, naquele momento em que o Brasil ensejava a sua entrada na Segunda Guerra Mundial. Repleto de documentos, uns até inéditos, da história do Brasil, revelados por mim a partir de uma pesquisa profunda no Itamaraty e no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. R$ 80 cada um. Comprou os dois, 160. Se quiser levar mais uma placa, deixa eu botar a placa aqui, ó. E eu também vendo aqui as minhas plaquinhas. Aí, era para estar na mão, né? Estou aqui atrasando, peraí. Aqui, ó. Se quiser levar as plaquinhas, a placa é R$ 80 cada uma. É venda progressiva, né? Aqui, ó. Uma placa é 80, duas 130, três 180, quatro 250, ainda leva de brinde mais uma, leva a quinta de brinde. Tudo com frete grátis. Se comprar 2 livros,
160, com mais uma placa, faço o pacotão tudo por 200, frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Me ajuda, me ajuda a me ajudar. Leva esse material. As placas são de plástico, impressa a laser, 40 por 15, alta definição. Quem já comprou a placa já viu como ela é bonita. E eu ainda tenho aqui também o seguinte, a promoção da enciclopédia Guerras e Revoluções. Quem ainda não comprou, vem logo. Aqui, ó, Guerras e Revoluções. São 3 livros. Olha que loucura. São 3 livros, por R$ 100, com frete grátis para a região sul e sudeste. 3 livros. Esses 3 livros juntos têm mais de 1.400 páginas. Eles pesam 2,4 kg. 3 livros, Enciclopédia Guerras e Revoluções. Vai pagar R$ 100, já com frete incluso. Eu vou mandar isso para a tua casa. O frete é grátis, região sul e sudeste. Eu sou de outra região. Me chama no particular e manda o CEP que eu calculo. Às vezes o acréscimo é R$ 20, R$ 30 no máximo, entendeu? Mesmo assim vai valer a pena. Tu vai ganhar 3 livros por menos de R$ 40 cada um. Entendeu? É livraça. Enciclopédia Guerras e Revoluções. Dá conta de todo o século XX, já entrando no século XXI, chegando até a guerra da Síria. Certo? Bom, tem a missão 27 de março, me ajuda, compra esses materiais, me ajuda, por favor. Vamos abrir os trabalhos aí, o que eu preciso para abrir os trabalhos é o tal do curtiu. Eu vou tirar essa porra de like. É que ainda não deu tempo de eu tirar isso. Então é o curtiu. Dispara o dedo no curtiu, no sininho. Like é lá com os gringos, porra, é idioma nacional. Entendeu? Dispara o dedinho. Vou tirar isso aí em breve. Pá! Vamos embora, vamos levantar a moral. Bom, vamos finalmente, que nem dizia o Dorico Paraguaçu, se tinha uma coisa que a Globo fazia que eu amava, era o Bem Amado. Teve a novela, né? A novela deu a série. Eu não vi a novela, mas eu lembro da série. Cara, eu amava o Bem Amado. Foi minha mãe que me ensinou. A minha mãe me ensinou a assistir aquele filme, aqueles programas de comédia do Chico, Anísio, Chico City, Chico Total, Chico Anísio, o Planeta dos Macacos, do Jô Soares também, eu sempre assistia. E a série, né, o Bem Amado. Cara, o Bem Amado, a série é uma coisa fantástica. E ela era filmada aqui em Sepitiba, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, na região ali perto de Itaguaí, perto do Porto Itaguaí, e coincidiu de o meu avô e da minha avó ter um casal de amigos que tinha casa em Sepitiba. Eles moravam no bairro onde a gente morava, mas tinha uma casa meio que veraneio lá em Sepitiba, que era perto lá da lagoa, na época estava toda poluída, poluíram a lagoa toda de Sepitiba, né? Que dá uma entrada para o mar, onde hoje tem o Porto de Itaguaí. E uma vez nós fomos lá e eu fiquei muito alegre, porque eu vi as filmagens na rua do Bem Amado, eu curti o Bem Amado, cara. Puta que pariu, que coisa boa. Essa turma mais nova aí, se puder, tenta ver a série do Bem Amado, que vocês vão ver uma crítica. O Odorico Paraguaçu, o Odorico Paraguaçu é o Toninho Malvadeza, é o falecido Antônio Carlos Magalhães em pessoa. E já escolheram ali como se a cidade, né, Sucupira, na Bahia, mas era filmada aqui, muito legal. Assistam Bem Amado. Olha que crítica social do caralho. A Rede Globo é um lixo, né? É um lixo. Mas tem hora que ela, quando ela quer, ela consegue produzir algo decente, né? A nível ideológico, quero dizer. Então, assistam lá o Bem Amado. Porra, cara, eu adorava o Bem Amado. Bom, então vamos para o nosso finalmente. Aqui, a live aqui é boa, que é o seguinte, mamãe, que os assuntos são transversais. A gente começa falando do livro, daqui a pouco a gente fala da política, fala da série, vai perdoando que assim a pegada é essa, entendeu? Não adianta a gente ficar só na cartilha ali monolítica que não vai. Bom, um ano do governo Lula. No final, a gente vai fazer o tribunal da história aqui, vamos julgar o Lula. Vamos julgar o Lula, se o Lula está bem ou está mal. Primeiro, nós temos que ver o seguinte: nós viemos de uma conjuntura extremamente desfavorável. O golpe da Dilma. Não adianta eu também ficar analisando o golpe da Dilma, a live não é para isso. A gente analisa tudo isso, senão a live fica interminável. O golpe da Dilma, a ascensão do Temer, início da destruição dos poucos direitos que nos restaram, uma política reacionaríssima, desmonte de toda a máquina pública, confluiu para a eleição do Bolsonaro,
prisão do Lula. Um segundo golpe, lawfare, em andamento, né? Ficou clara a conexão dos procuradores do Lava Jato com o juiz desonesto Moro e a ligação do Moro com o Departamento de Estado americano. Isso está mais do que claro. Não obstante, nós lembramos quando o presidente Erdogan, da Turquia, avisou a Dilma, né? O Putin avisou o Erdogan avisar a Dilma, que a conversa dela estava sendo disputada. A Dilma, na época, ficou chateada com o Obama, se negou a ir aos Estados Unidos e o Obama pediu desculpa e reconheceu. Eu quero até dizer isso para vocês: esse serviço, muitas das vezes, é feito a despeito do presidente dos Estados Unidos. Não estou aqui dizendo que o Obama não sabia nem que ele era santinho, né? O Obama é outro que merece ficar de ponta cabeça também lá no posto de gasolina. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a máquina estadunidense, ela funciona a despeito do presidente. Entendeu? Os órgãos de inteligência estadunidenses, eles têm um rito. E o presidente, ele que se encaixa ali. Se ele não se encaixar ali, o nego encaixa uma bala na cabeça dele rapidinho. Ela não... Só ver quantos presidentes estadunidenses ao longo da sua história já foram mortos ou sofreram algum tipo de atentado, todos com terrorismo interno. Vejam, desde o primeiro até o último. Todos que morreram ou que foram vítimas de algum atentado, vítimas de terrorismo interno. Para a gente ter ideia daquele ambiente lá, do Tio Santo. Lá não é mole, não. Entendeu? A gente olha o grande rato, Big Mouse, o grande rato, está todo feliz, sinistro. Por trás dele vem como é que é lá, os irmãos metralha, entendeu? Os irmãos metralha vem que vem pesado lá. Não é brincadeira, não. Lá eles têm um controle rígido daquele Estado imperialista, porque muita gente come e bebe, famílias inteiras comem e bebem bem, tem iate, helicóptero, a partir daquele Estado imperialista. E eles não querem abrir mão de nem não querem perder nem um jet ski. Não é mole. Então, todo esse ambiente golpista conspirava contra o Brasil, principalmente contra a expansão brasileira, da engenharia brasileira, os avanços tecnológicos que o Brasil estava fazendo, o submarino, compra de avião, tudo isso. Os gringos falaram: caralho, o Brasil está dando um salto de qualidade. Para a gente, a nível social, a gente entendia que esse salto era muito tímido. Mas o imperialismo, aquela pequena coisa que o Brasil estava fazendo, aquilo ali já é impensável, aquilo ali já incomoda. Do mesmo jeito que a nossa burguesia fedorenta tem raiva do padre Júlio, porque ele dá remédio, dá comida para pobre, e do Lula, porque ele dá Bolsa Família, o gringo tem ódio em saber que o Brasil é construir um submarino. Não pode. País da América Latina não tem que construir nem bicicleta. Eles têm ódio disso. Então, tem todo um trabalho, né, para você sabotar. Esse é o papel do imperialismo. E te sabotando e minando todo e qualquer projeto autônomo, todo e qualquer projeto de desenvolvimento nacional, mesmo que mais tímido e mesmo que nos marcos do capital. Eles não perdoam Cuba. Não perdoam Cuba, porque se tirar o bloqueio, Cuba vai explodir a nível de índices sociais, econômicos, entendeu? Daqui a pouco lá virou uma Suíça, nas Bahamas. E caralho, como é que pode? Filho da puta, eles têm saúde pública, e é uma ilha, e a gente aqui, essa porra toda, não tem nada. Aí fodeu, já vai dar caô. Entendeu? Vai dar caô. Então, a gente tem que manter Cuba na pressão da mesma maneira que o projeto era manter o Brasil escanteado. Pois bem, Lava Jato, a ascensão do Bozo, a turma, os fascistas todos se agitaram, se organizaram e vieram aqui para a internet, teoria da conspiração a mil. Eu não sou contra a teoria da conspiração, não, porque eu acho o seguinte: o único que não acredita em conspiração é o conspirador. Agora, teoria da conspiração lunática não dá, entendeu? Não dá. Aí o ET chegou na Terra plana e virou reptiliano, esse tipo de coisa não funciona comigo. Cara, não dá, entendeu? Eu estou que nem o Raul, Rorô, seu moço do disco voador. Me leve para você, aonde você for, mas não me deixe aqui, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Aí, estou até erudito. Então, esse Brasil, ele começa a dar sinais importantes a nível exterior,
e houve uma melhora significativa para os mais humildes, mais pobres no Brasil, apesar de um projeto de integrar pelo consumo. Essa é a minha crítica, já começa a minha primeira crítica, essa coisa do PT de estar muito ligado ao consumo material. Vamos integrar pelo consumo e todo mundo está podendo comprar e crédito e manda jogar iPhone na favela de paraquedas. Isso me incomodava de certa medida, que você incentivava o consumismo de um lado, mas você não estava falando de ganho social do outro, um ganho palpável, durável, né? Programa, por exemplo, programa do Minha Casa Minha Vida, é um programa bom, mas ruim. Você dá casa para o povo é o mínimo, né? O Brasil tem um déficit habitacional de mais de 2 milhões de habitações hoje. Imagina, tu não consegue construir 1 milhão de habitações do dia para a noite, é difícil, né? Mas todos os Minha Casa Minha Vida que eu visitei era tudo Kinder Ovo, tudo muito pequenininho, entendeu? Meio que foi política do fubá. Está com fome, dá fubá. Mas com fubá, foda-se, quem está com fome aceita qualquer coisa. Meio que isso. E você tem entregue, eu até entendo que você entregou um programa desse para as empreiteiras, você não tem que fazer acordo com a empreiteira no Brasil. Isso aí era um projeto mutirão. Você poderia ter chamado as empreiteiras para ser parceira, né? Parceira de órgãos públicos para gerenciar esses projetos e projeto mutirão. Porque isso você mobiliza a população, conscientiza a população e tu tira um poder da empreiteira. Porque a empreiteira vai lá, constrói, pega o dinheiro do governo, tchau. Não. O trabalhador tem que estar envolvido nesse processo. Quem vai morar na casa tem que estar envolvido no processo. Pode ser esses cubiquinhos, esses Kinder Ovozinhos, para a pessoa morar. Eu vi gente que o móvel de onde vinha antigo não entrava. Aí o cara teve que. Eu teve até um amigo que teve dificuldade, humilde, e de comprar um móvel, foi nessas lojas populares, Casa Bahia da vida, o móvel não cabia. Ou seja, o cara tinha que fazer um móvel planejado. Tá caro, tá caralho. Entendeu? Então, acho que faltou essas coisas. Por que faltou isso? Isso foi feito pela empreiteira, isso não foi feito pela classe trabalhadora. Isso já começa a minha primeira crítica aí. Pois bem, Lula sai da cadeia, já me espantou que não houve uma grande mobilização. Isso, a gente já começa a ver sinais de problema na nossa sociedade, quando a saída do Lula da cadeia era para ser visto, independente da questão eleitoral, como uma vitória contra uma tirania terrível que era essa Lava Jato, né? Essa Lava Jato é um perigo, uma armadilha gigantesca contra o desenvolvimento nacional. Eu falei na outra live aí, essa Lava Jato era capaz deles inventarem uma mulher, a mulher disse que o João Cláudio estuprou. É um exemplo. E nem tem direito à defesa. Uma avalanche de condenações, uma atrás da outra. Daqui a pouco eu estou preso para caralho pelo estupro e ninguém nem se preocupou em ver quem era aquela mulher, se ela estava exatamente contando a verdade. Eu usei um exemplo aqui superlativo. Foi feito isso com o Lula, né? Triplex, o apartamento que apresentaram como sendo do Lula é ridículo. Aquela vez que o MTST invadiu, mostrou as imagens, uma coisa ridícula. O Lula tem grana, o Lula tem grana. O Lula, só aquelas palestras que o Lula fazia, o Lula ganhava milhões. Está certo, está errado, não. Quem dera me chamar para fazer uma palestra de 5 milhões, lá não sei, na puta que pariu, eu vou lá, me chama que eu vou. Eu faço uma porta de palestra de graça, que dirá, mas não, isso não tem pudor para isso. Isso é palhaçada. Lula ganha o dinheiro dele. Eu não acho que o Lula seja ladrão, nunca achei isso. Entendeu? Eu acho que o Lula é um cara pelego, extremamente equivocado politicamente, é passivo demais. São minhas críticas ao Lula. Ladrão, eu não tenho nenhum elemento para chamar o Lula de ladrão. É que nem falou assim: o Lula é inocente. O Lula daquele crime é inocente. Se ele é honesto ou não, não sei, não convivo com ele. Mas não acredito que ele seja ladrão. De robô, isso aí foi tudo uma máquina de informações que vai. Se aparecer na televisão dizendo que eu roubei o Jornal Nacional o dia inteiro, que me fazia, todos os jornais, até minha mãe vai falar assim: caralho, esse meu filho é ladrão, filho da puta. Eu não criei essa praga para ser isso. Não. Foi uma avalanche. Depois. Mas Bolsonaro, sofremos na mão do Bolsonaro, então, que o diabo passou com o trator em cima.
E nós conseguimos uma vitória eleitoral. Essa vitória eleitoral não significa uma vitória política, mas foi uma vitória eleitoral importante, muito significativa. Já falei para todos aqui, votei no Lula no primeiro e no segundo turno. Com a derrota, com o golpe da Dilma, eu vi a minha vida ficar de cabeça para baixo. Eu trabalhava, na verdade, eu não tinha 2 empregos, eu tinha 3. Eu perdi 2 empregos, fiquei numa situação financeira difícil, chutando latas, eu já com 40 e tantos anos sem saber para onde ir. E a única coisa que eu sei fazer é dar aula. Eu sou professor. A outra profissão que eu sabia está extinta, entendeu? Técnico, montagem de microcomputador, isso não existe mais. Então, eu fiquei numa situação muito difícil, muito, num antro muito estreito, muito. Inclusive, foi um dos locais que eu me refugiei, foi a internet, de tentar ver se conseguia produzir alguma coisa, vender alguma coisa, e tive a felicidade, através dos companheiros do 9 de Maio e do Lucas Rubio, encontrar uma pessoa maravilhosa que foi o João Carvalho, que me ajudou aí nesses últimos 2 anos pra caramba a nível de internet. Isso foi me ajudando a abrir muitos campos e a gente vai andando, né? Porque a situação era bem difícil, bota difícil. E imagino que a minha, que tenho casa própria, que sou branco, tenho um nível superior, estava difícil, imagina para o povo. Então, a gente via fila do osso, pé de galinha, o aumento da pobreza, desgraçada, miséria. A gente viu. Os índices no Brasil, eles, apesar de terem tido uma recuperação pequena, mas ainda são terríveis, fruto do golpe contra a presidenta Dilma. A eleição do Lula, ela é uma confluência de forças. É um arco que vai dos setores mais radicais da esquerda consequente, até setores liberais que estão colados no Lula por puro oportunismo, querem ganhar grana, como esse ministro das Minas e Energias, no caso da OPEP, que foi a maior trambicagem do mundo, depois eu conto a história da OPEP, inclusive eu tive informações até de um amigo, muito próximo do primeiro escalão do governo, que me contou que a coisa foi meio que feita até pelas costas do Lula. E o anúncio do negócio da OPEP, a ideia era até dar uma constrangida no Ministério do Meio Ambiente, por conta o Lula estava lá na COP28, saudando, descarbonizar o mundo, caralho, pegar o Brasil e anuncia que está entrando para a OPEP. A OPEP, nego, bebe café, bebe petróleo, toma banho de petróleo. Aquela turma lá quer carbonizar o mundo todo. Aquela turma ali adora um motor diesel, daqueles bem antigos, bem fumacê. Então, são as contradições desse arco de aliança que elegeu. O Lula gerou uma expectativa em todos nós, do campo da esquerda e das esquerdas, que a primeira coisa é que o governo dele se distinguisse por completo de Temer e Bolsonaro, né? Claro que somente os incautos e os desavisados imaginaram que o Lula seria diferente de maneira radical. Não, isso não é o papel do Lula. O Lula nunca se propôs a isso e nunca disse que faria isso. Não tem nem acúmulo teórico para tal coisa. E é extremamente mal assessorado. Veja o seu rol de ministérios, tirando um aqui, outro ali, né? Mas são pessoas muito devagar, gente muito passiva, gente que já está enferrujado porque estão há muitos anos na máquina pública e a visão deles de Brasil é uma visão estritamente institucional, burocrática, gente que não tem pressa, que não tem fome, mora bem, dorme bem, vive bem. Ou seja, são os limites de classe desse PT que ganha a eleição, que é a cabeça de chave, mas numa frente ampla. Vê que ele foi lá catar Simone Tebet, foi catar o Múcio, um cara de direita, conservador, que vem de um racha da Arena. O Múcio é um cara que vem de um racha da Arena, lá de trás. Entendeu? Então, está ali, a relação de Lula é extremamente ruim com os militares, péssima. Até hoje, não pense que é boa, pode ver que o Lula mal aparece do lado dos militares. Esses militares que estavam, eles queriam continuar com o Bolsonaro, eles odeiam o Lula, eles amam o Moro, eles amaram a Lava Jato. Uma parte é
canalha calhorda, mas tem outra que acredita, que é ideológica. Os militares brasileiros são vendilhões, são entreguistas, são liberais, são a favor de privatizar tudo, entendeu? Se bobear, eles são a favor até de privatizar os soldados do quartel, não soldado terceirizado. De oficial para cima é público. Aí a gente quer estabilidade. Soldado para baixo, acabou. Bota a empresa terceirizada aí para fazer o serviço de Petamefim, precisa de soldado. Bobear isso. Então, o Lula, um homem já com uma certa idade, lutou contra o câncer, viúvo, uma série de problemas, cansado, né? Está com problema no quadril, já operou o quadril. Ele assumiu uma tarefa. E nós temos que olhar que, se não fosse o Lula, a gente estava fodido. O Bolsonaro tinha ganho e quase ganhou. Se nós formos tratar desse processo eleitoral estritamente de maneira institucional, nós vamos entender o seguinte: nós vencemos, mas não convencemos. Vencemos. Foi uma vitória apertada, mas foi uma vitória significativa para o humanismo, para a civilização. Contudo, essa vitória não nos garantiu poder político, porque essa frente que o Lula construiu para governar, ela é uma frente estritamente eleitoral. O compromisso dela é ocupar cargos, se dar bem e ficar se reelegendo ad eterno e tocando a bola para o lado. É um olhinho, dá um ataque, mas não quer. O Lula e esses setores do PT que estão dirigindo o Brasil, já dirigiram outras vezes, mas vamos falar desse governo, que eles hoje têm uma delicadeza ainda maior para resolver os problemas do Brasil, que se confrontem com os setores da direita e do conservadorismo. Isso é uma foda, né? O Brasil elegeu um Congresso Nacional extremamente reacionário, vendilhão, entreguista e oportunista, comandado por um ser da pior categoria, uma daquelas figuras que tinha que ser pendurado pelo pé, lá junto com Mussolini, que é Arthur Lira, e existe. A gente não pode ignorar, eu não acredito em eleição, eu não acredito, eu também não acredito. Mas como é que você vai viver no Brasil e vai ignorar a política institucional, a política mais palpável que existe? É a que está ali. É a que está decidindo o preço da comida, é a que está decidindo o preço da passagem, é a que está decidindo o preço da roupa e que está decidindo, inclusive, se a gente vai poder fazer essa transmissão ou não. Isso é o Brasil real. Isso é a nossa real política. Isso é a nossa real política. É o que nós temos. Ou seja, desse rescaldo todo de golpes e de momentos difíceis, nós temos hoje um governo Lula extremamente acoelhado, que depende da boa vontade de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, dois filhos da puta, com letras mais garrafas possíveis, né? Dois ratos de parlamento, que vão dosando, modulando. Ora eles fazem uma média com o governo, ora eles fazem uma média com a oposição deles, que ambos têm ambições políticas eleitorais e se tornaram políticos, se tornaram o que a gente chama de cacique, e eles têm os seus apadrinhados lá, sua claque, o seu rebanho, e vão tocando a bola. Onde é que a gente entra nisso? Hoje, nós estamos sendo meros observadores, porque nós não estamos conseguindo ter uma política de frente e uma política de massa que questione o Lula pela esquerda e que enquadre a direita. Não temos. Não temos. Nós perdemos isso. O Lula não é o centroavante que vai fazer o gol que a gente quer, e nós também, por sinal, estamos só na arquibancada, não entramos em campo. Então há uma dicotomia muito grande entre o que a gente quer, o que a gente precisa e o que esse governo é capaz de entregar, pelos seus limites de classe, óbvio, já intrínsecos limites de classe da composição desse partido e os seus limites políticos, eleitorais, ideológicos, nessa miríade de gente. É inadmissível que a gente esteja comemorando esse ajuste fiscal do Haddad,
que não vai investir em crescimento se o Brasil não atingir a meta, não investe em crescimento, não tem, dinheiro não vai. Essa canetada que o Congresso deu agora, tirou dinheiro da farmácia popular, do Bolsa Família. Ou seja, nós estamos num país onde o presidente da República não manda nem no banco do país. E a gente não viu até agora o Lula querer acabar com isso. Por quê? O Lula não quer acabar com isso, porque essa história de banco independente, os investidores. Ou seja, nós ganhamos uma eleição, mas nós não levamos o Brasil que a gente quer para casa. A gente ainda continua no Brasil do Temer e do Bolsonaro. A desconstrução do Brasil do Temer e do Bolsonaro está sendo muito mais lenta do que eu acho que todos nós imaginávamos. Sendo o mais conservador possível, a gente imaginou que ia ser difícil, mas não tão difícil. E o que é pior desse não tão difícil é não ver o Lula e o PT, o PCdoB, pessoal, os partidos de esquerda que compõem a base do Lula, tentando dar uma forçadinha mínima na porta. Não precisa dar com o pé na porta para não estrondar, já que eles não são disso, mas estão apertando, não estamos vendo isso. A reforma da Previdência, a reforma trabalhista e a reforma do ensino médio. Essas três reformas. A reforma do ensino médio, tu vê que o ministro Camilo Santana, do PT, ele quer que o ensino médio continue. Ele não tem nenhum interesse em mudar aquilo. E o Lula quer pior ainda. O Lula está vendo que isso é proposta. A pequena mudança que foi aprovada pelo conjunto de professores e especialistas que estão pentelhando com esse assunto, desde que o Lula tomou posse, está para ser alterada na Câmara e se fazer uma pior. O que o Lula tem que fazer? Suspender a reforma do ensino médio, cancelar de caneta. Remete tudo para o Congresso, vai se fazer outro. Até se fazer outro, volta o que era. Entendeu? Tu ganha tempo. Ganha tempo para discutir, daqui a pouco já está na eleição de novo, e aí nego não quer mexer nisso, ou seja, você tem instrumentos para também procrastinar essa merda. Não é isso que eles fazem com a gente? Então a gente tem hoje fazer isso. Então, o ministro da Previdência, que é o Lupe, que também não vale nada, assumiu o governo dizendo que ia fazer, que ia tocar, sobre a questão da Previdência. O ministro do Trabalho, que é o Luiz Marinho, que agora também nada com relação à reforma trabalhista, né? Sobre questão de hora. Né? O avanço que nós tivemos foi nessa discussão aí de trabalho domingo ser remunerado, uma coisa que o safado do Fernando Henrique Cardoso tirou isso lá atrás da classe trabalhadora. Então, nós estamos vendo que houve a prioridade do Lula em trabalhar essa questão da economia no macro, dessa economia made in Brasil, de exportação, para dar satisfação a banco, a investidor e o cacete a quatro, para tu posar bem na ordem do capital. Eu entendo que isso não é novidade nenhuma, o Lula já fez isso desde a carta aos banqueiros, ele vai fazer de novo. Isso aí é uma coisa que a gente já sabia, é o pacote do PT esse, entendeu? É um pacote. A gente não pode nem chamar isso de nacional desenvolvimentista, que está longe disso, né? Mas é um projeto de governo que tem nuances de interesse nacional gotejados por fios de liberalismo. Um híbrido, né? O Lula tenta fazer para obter recursos, para estar bem com a turma da grana, não quer bater de frente com a Faria Lima, nem pensar em brigar com Wall Street, entendeu? Mas também quer ver se esse bolo cresce. Ele pode aumentar a Bolsa Família, farmácia popular, isso tudo eu bato palma para ele, mas tudo isso sem socialismo é nada. Esse é o problema. Tudo isso sem socialismo é nada. E se a gente vai pegar todas essas obras bacanas do Lula e vamos localizá-las localizá-las dentro de uma política liberal burguesa a nível macro, isso se vai. Você vê, basta um golpe de peteleco que o Temer deu na Dilma, a gente retroagiu 100 anos. Todos aqueles avanços na economia e nos indicadores sociais dos governos do PT, que há de se reconhecer isso,
aquilo foi tudo embora em poucos anos. Aquilo foi embora em 2, 3 anos, aquilo foi embora. Ainda teve uma pandemia para foder mais ainda. Então, esses ganhos, quando eles estão na seara apenas conjuntural, eles vêm e vão. Eles precisam estar na seara estrutural. A gente tem que ir na questão estrutural. E a gente tem que empoderar o trabalhador. Vai dar Bolsa Família? Vai. Tem que fazer o cursinho de cidadania, cursinho de direitos humanos. Manda a mamãe sentar aqui. Onde é que vai dar o Bolsa Família? Na igreja, na escola? Vai ter um cursinho aí de educador popular, entendeu? Aquela coisa de educador popular, comissário político, não é que é educador popular, não fala nada. Senta aí, minha filha, aqui o mapa do Brasil, você mora aqui nesse Brasil, meu amor, querida, aqui, direitos humanos é isso, é aquilo, você tem direito a luz, água, transporte com dignidade, e pai daquela aula boa de direitos humanos, aquela aula de cidadania para empoderar aquela companheira. Ela vai virar uma leoa, porque ela tem filho para sustentar, e ela vai ver o tamanho do Brasil, ela vai falar, puta que pariu, o Brasil é isso tudo. Cadê o meu quinhão? Eu moro numa vaga que está caindo, onde é que está meu quinhão? Onde é que eu brigo para ter um pedacinho desse mapa aí? É isso. Então, não é só dar o Bolsa Família, tu tem que promover um tipo de educação popular, certo? Isso aí. Ah, vai ter farmácia popular? Tem, farmácia popular tem. Então, não dá farmácia popular. Vai na farmácia popular, faz um cadastro. Ah, tá aqui. E, sei lá, uma vez por mês, a cada 3 meses, manda uma cartinha para casa da pessoa. Entendeu? Ah, preste atenção. Faz uma coisa lá sobre direitos humanos, cidadania. Entendeu? Faz uma comunicação direta, mala direta. Chegou uma cartinha aqui do governo. Ô, dona Sônia, aqui os telefones úteis, como é que está a senhora? Aqui, tudo bem? Ó, o Brasil cresceu assim, é isso aí na sua região. Tem os órgãos públicos, se a senhora quiser procurar, tá? Alguma coisa para se comunicar. Não pode você ficar só tocando o bumbo para as pessoas se reunirem em época de eleição. Não pode, isso não produz a tal da consciência de massa, que é a que vai defender todas essas obras. Sejam elas as mais muquiranas possíveis, sejam elas no marco do liberalismo, mas se traz algum benefício para o pobre tem que defender isso, tem que ensinar a população mais ou menos. E o PT, nesse ponto, ele regrediu 100 anos quando ele foi se tornando cada vez mais distante da questão povo na rua e organizar povo para defender o governo, o seu governo. Então, a militância partidária ela foi sendo gerada a servir de mão de obra para suprir o governo. Então, aquele cara lá que vai ali fazer o trabalho na favela, esse cara não tem valor. Você esquece. Não precisa mais. Vai, te manda o Bolsa Família, te manda farmácia popular, isso aí vai resolver. Não vai. O grau de alienação que a nossa população vive, quem está intermediando o Bolsa Família é o vereador local, é o pastor local. Ninguém imagina que aquilo é uma coisa grandiosa do governo federal, que gera milhões, que antigamente vinha comida do MST. Entendeu? Como é que tu não vai avisar para o cara que na cesta que ele está comendo tinha coisa orgânica feita pelo MST? Entendeu? Então, são coisas que a comunicação é extremamente falha. Mas sabe por que a comunicação é falha? Porque esses caras não andam no meio do povo. Então, eles já perderam a linguagem, o traquejo, o trejeito. Como é que se comunica com o povo? Entendeu? Eles vão ali nas bases deles, setores médio, baixo, cata meia dúzia de volta, é reeleito, depois vai para Brasília, depois tu não sabe mais cadê. Isso acontece, ou é uma ou outra parlamentar que está ali
Voltamos. Pô, tá muito bom. Falei mal do Lula, alguém ficou chateado e apertou. Então, isso é uma falha terrível. O Lula é um grande comunicador. O Lula é uma pessoa extremamente simpática e carismática. O Lula é pobre, o Lula é operário, trabalhador. Isso nunca vai sair dele. Nordestino, onde ele chega, as pessoas são fascinadas, querem ouvi-lo, querem estar perto dele. Só que ele está rodeado de pessoas que não parecem nada. Então, a formação do Lula ela foi ruim, porque o Lula se formou num ambiente do PT onde ele estava cercado de uma elite branca, uspiana e japeleda. Japeleda. E japeleda. Porque os setores mesmo de guerra do PT consequente nunca fizeram parte da linha de frente. Nunca governaram o PT, nunca tiveram chance nem de influir nos governos. Ganhava cargo de segundo, terceiro lugar lá, ocupava ali, ficando naquilo ali. A turma mesmo do PT que eu conhecia, uma turma de guerra, tá? Cara, tá foda. A majoritária do PT, a articulação, construiu esse tipo de modus operandi. Né? Qual é esse modus operandi? Que é apenas governar. Governa, senta ali, faz essa obrinha aqui, trabalha dentro dessa burocracia, que isso aí vai render um fruto eleitoral, e tá bom. Isso aqui, companheiros, nós vimos que, companheiros, vemos que isso não funciona. Então, vamos listar o governo do PT nesse primeiro ano. O governo do PT teve muita força para resistir àquele golpe de 8 de janeiro, teve muita habilidade nos bastidores para enfrentar o golpismo que vinha dos militares. Isso é muito importante. O livro do professor Francisco Carlos, no qual eu escrevo também lá, Como Não Fazer um Golpe de Estado no Brasil, é uma aula sobre os bastidores do golpe. Foi uma articulação profunda aquele dia. O Lula foi muito malandro, aquela coisa de não decretar o GLO. O Flávio Dino é um cara, é um achado, é um cara foda pra caralho. Rebentou ali no Ministério. Nós perdemos um quadro, porque não foi para o STF, dificilmente o Dino poderá, mal depois, ser candidato à presidência da República, e é um cara que poderia ser. Né? Tem estofo, tem oratória, carismático também. Engessamos um quadro. Né? Pois bem. A participação dele ali do Capelli, o Capelli militou comigo aqui no Rio, no movimento estudantil. Conheci o Capelli, a gente era. Tanto que a gente tem praticamente a mesma idade, nós militamos ali na, na UBS e depois na UNE. Tive com o Capelli várias vezes. Várias vezes. Depois não encontrei mais, mas eu sempre, desde moleque, era um cara firme. Sempre fui um cara ali firme. Disposição. Aí era de correr atrás, de militar, de panfletar, isso é o Capelli. E isso foi ótimo, 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 ótimo. Esse setor do governo trabalhou para caralho, porque foi uma área de enfrentamento, uma sagacidade do caralho. Eu estou gravando essa live aqui, eu não sei se já aceitou. Existe uma ideia de trazer o Lewandowski, que é um cara mais discreto, mas eu acho ótimo. O Lewandowski não é de conversa fiada com fascista, não passa pano, com Bolsonaro. Para ministro da Justiça, eu acho ótimo. Acho ótimo. E acho até que, se ele puder, deixa o Capelli lá, porque o Capelli é proativo. E o Capelli, a formação do Capelli é jornalista. É proativo. O meio ambiente rebentou. A Marina trouxe aquela discussão toda de volta. A Marina, aquela coisa, muito sacaneava a tartaruguinha da floresta, mas a Marina é uma pessoa que é isso aí. Entendeu? Eu acho que não tem nome melhor. A Marina goza de um. A Marina é natura, né? A Marina é natura. Mas a Marina tem um trânsito internacional e o Brasil estava precisando de apoio depois de Bolsonaro e Temer para reestruturar todo o seu aparato de repressão aos crimes ambientais e de tentar reorganizar. O que eu acho que é uma falha do PT terrível, e isso é um problema que o PT traz, é ser ongueiro. O PT, desde lá de trás, virou ongueiro. Isso. Porque essas ONGs elas vão fazendo o papel que o governo deveria fazer. Você vai abrindo mão do Estado ser o solucionador do problema. Você vai botar um preposto ali, uma ONG. Eu sei que eu trabalho com a ONG. Eu dou aula de jovem aprendiz de uma ONG. Ah, sei lá, 16 anos, 14 anos que eu dou aula lá.
Lá na minha ONG, a pegada lá é de esquerda, a diretora lá é de esquerda. Na época da campanha, eu sentei o pau no Bolsonaro, um babaquinha de algum aluno, foi na diretora do supermercado que a gente atende jovens que trabalham no supermercado, a diretora do supermercado mandou um texto de um caminhão dizendo que eu não podia falar de política na sala, que política não sei, que está ali para aprender, né? Porra, a minha diretora foi lá e arrebentou a diretora da, eu tenho licença de cátedra, que eu sou um professor experimentado, professor doutor, que eu sabe o que vai falar, e que se eu falei está falado, e arrebentou com a mulher ficou puta. Então, a minha ONG é legal, mas isso não é o papel de ONG. Você entregar uma ONG, fazer educação de jovens, isso é o Estado. A minha visão, isso é o Estado. Então, esse onguismo, esse ongueirismo que o PT trouxe, para mim é muito bom. Entendeu? E a Marina é essa turma. Isso, para mim, é ruim. Isso é ruim porque a gente não consegue ter esse compromisso ideológico dessas ONGs, e a gente sabe que muitas delas, aí a direita acaba fazendo uma crítica e a gente não faz, é realmente saber que muitas dessas ONGs têm algumas conexões internacionais escusas. Né? Isso é, para mim, perigoso. E nas outras áreas o PT está indo bem. O, 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 o Lula quer relançar o PAC, e esses outros ministérios eles vão ganhar capilaridade, vai fazer o trabalho. Esses ministérios, eles, os que não são do PT, eles trabalham para si, para os seus candidatos. O PAC, retornando essas obras todas, essa turma toda aparece, vai bem. Só que esse bem, vai ótimo, vai excelente. O quanto que esse bom, ótimo, excelente se traduz em uma política contundente de transformação da sociedade? Essa é a minha pergunta. Ah, João, mas você no está lá disse que o Lula nunca se predispôs a isso. Tudo bem, o Lula. Mas será que ninguém do PT se predispõe a isso? Será que ninguém do PT consegue fazer uma avaliação da banda que nós tomamos em 2016, com o golpe da Dilma, que a Dilma, inclusive, caiu sozinha? Como é que a população assiste o impeachment da Dilma assim? E depois que a gente passou pelo Temer e pelo Bolsonaro, a gente não é capaz de se mobilizar? Não somos. Sabe por que não somos? Porque estamos extremamente alienados, depauperados. Nós estamos sendo massacrados diariamente por uma praga de uma tela dessa, por isso aqui, por um trânsito de informações falsas e confusas, e a ausência de um ser humano, de um militante, de um companheiro, de uma companheira, de um camarada, para estar enfiado em cada quebrada desse Brasil para falar: essa notícia é falsa. Senta aí, vamos conversar. Ó, ali vai ter um cursinho de direitos humanos, vai ter um cursinho de cidadania. Vamos lá para a gente discutir isso. Vamos discutir o problema do bairro. Falta asfalto, falta luz, vamos começar a se organizar para isso. Daqui a pouco a gente está brigando por creche. Temos que ter milhares desses companheiros e companheiras espalhados pelo Brasil fazendo esse tipo de trabalho, que é o trabalho de conscientização de massa. Não temos. Como é que o PT, cara, um partido gigante, rico, o PT tem vereador para caralho, deputado para caralho, não consegue organizar um batalhão de pessoas para fazer isso. Daqui, ó, vou te pagar aqui, camarada. Tu vai ali para aquela favelinha perto da tua casa ali, chega lá na Associação Humana, fala o seguinte: eu tenho um trabalho para trazer aqui, um sapatinho aqui, vamos fazer um trabalho aqui para tentar viabilizar as demandas da comunidade de maneira concreta. Você vai organizar e influir na mudança positiva daquela localidade. Pô, eu trabalho de bairro, nego vem. Eu trabalhei em favela há muito tempo. Trabalhei em favela há mais de 15 anos da minha vida, na Federação de Favela do Estado do Rio de Janeiro, FAFERJ. Um beijo, meu querido presidente Rocino Diniz. FAFERJ aqui no Rio de Janeiro foi fundada pelos comunistas. Foi fundada pelos comunistas a comando do Carlos Prestes. Lá, na década de 60, o Prestes de orientação falou: meu irmão, vamos trabalhar em favela. Nosso povo está ali. Nosso povo está trancado na favela ali, vamos começar a se organizar aí. Foi assim que surgiu a FAFER. Federação de Favela do Estado do Rio de Janeiro, eu trabalhei mais de 15 anos. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Sou um favelado honorário. Pô. Aqui, ó. Aqui, ó. Trabalhei conselheiro da FAFER. Sou conselheiro da Federação de Favela do Estado do Rio de Janeiro. Aqui é a minha carteirinha da FAFER. Aqui, ó. Estava válida até 2020. Agora eu não sou mais conselheiro, né? Mas continuo
muito carinho, muito apoio, que precisar de mim, o meu presidente, o Rocino Diniz, me chamar, eu estou lá, ao pé do canhão, entendeu? Então, esse é o trabalho que eu fiz na minha vida toda. Apesar de ser branco, morador do asfalto, eu andava em favela, andava no meio do esgoto, da miséria, da fome. Tinha hora que eu olhava aqui e falava assim: "Caralho, como que resolver essa porra?". A minha agonia até hoje, eu tenho uma agonia, eu juro para vocês, meu sonho, eu joguei na Mega Sena da Virada, está aqui, todo mundo aí me ajuda aí, está aqui, joguei na Mega Sena da Virada, está aqui. Se eu ganhar a Mega Sena da Virada, eu vou dar uma de Charles Fourier, Saint-Simon. Eu vou comprar uma favela. Comprar. Quanto que é a favela? Vou comprar. Vou construir um bairro lindo, maravilhoso. Vou pegar dinheiro dessas ONGs suíças, holandesas, sei lá, esses projetos aí. Quero uma rua larga, bonita, iluminada, quero cheio de árvore, quero esgoto tratado, quero uma casa bonita. Comprar, transformar num bairro. Bairro lindo, bonito, as pessoas têm uma casa decente, chegar do trabalho, tem uma casa onde tu abre a bica, tem água, tu tem descarga, tu liga a luz. Porra, só isso. Então, isso é extremamente importante. Você não adianta tu só dar a casa para o cara, tu tem que dar a casa e a consciência. Porra. E o cara pega a casa que tu deu e vota no bolso, que não deu porra nenhuma para ele. Tirou. Acabou com minha casa, minha vida. Aí o Lula vai lá e dá a casa para ele. Aí ele vai botar no bolso, porque ele não tem consciência. Ele não consegue entender nada disso. Companheiros e companheiras, façam essa experiência. Conversem com os mais humildes da sua sociedade. Eles não conseguem entender lé com cré, não conjuga verbo com predicado, que o processo de alienação muito brutal. Se o Lula não entender isso, o governo dele vai estar sempre na corda bamba. Se o PT não entender isso, chamar os seus representantes do governo para você, tem que fazer um governo popular. O governo tem que ser popular. Mas como é que é um governo popular? É só aquele que toma medidas populares? Não. Também precisa ter comunicação tete a tete, organização de massa. Veja o Chaves organizando as comunas lá, cara. Porra, quando o Chaves foi preso, golpe, a massa foi para a rua. Vejam aquele vídeo. A revolução não vai ser televisionada. As pessoas na porta do Palácio Miraflores, desesperadas, queriam o Chaves. Que prendeu o Lula hoje, vai estar só aquela meia dúzia que ficou ali na vigília Lula livre ali, não vai representar a massa, porque a massa está confusa. A massa foi educada a odiar o Lula, a achar que o Lula é o pior ladrão do mundo. E foi o presidente que mais fez pelos pobres nos últimos anos, e o pobre não sabe disso. Quem não sabe disso? O PT acha que governar é sentar numa cadeira e ficar dando despacho, só despachando. E aí você está cheio de empresa terceirizada no governo, prestando esse serviço. O cara vê o serviço acontecendo, não sabe nem que é o governo que está fazendo, acha que é empresa tal, não tem noção. A população não consegue entender essas três instâncias, Estado, município e União. Esses governadores canalhocratas recebem verba e a verba fica carimbada no nome deles. Então, tem que mudar isso, cara. Então, a comunicação do governo Lula é péssima, não é pedagógica. O governo Lula não consegue se comunicar. O partido que tem Florestan Fernandes, Paulo Freire, não consegue se comunicar. O PT, até hoje, não tem um projeto de educação. O PT, quando tu fala em CIEP, ele sai correndo. Ele não consegue, é só ele pegar o CIEP, ó, projeto do Brizola, nós estamos em campo. Do Brizola, do Darcy Ribeiro e do Oscar Niemeyer. Nossa, claro. Nós. Lula vai construir 10 CIEPs para 1.000 crianças em cada capital do Brasil. Era isso. CIEP, PICA, botar lá professor, filosofia, história, educação física, e criança chega às 7 horas da manhã e vai sair 7 da noite. 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, entrada. O que faz de manhã? Vai tomar banho, vai tomar café, vai descansar um pouquinho, depois começa a aula, como era no CIEP. O CIEP entrava às 8. Pá, daqui a pouco come mais um pouquinho, descansa, vai dormir, toma banho, vê se o dentinho está bom, faz exame de vista, que nem o CIEP fazia. Biblioteca era fora do prédio para que a leitura seja algo voluntário. Por que a biblioteca era toda de vidro? Por causa do exemplo, porque você estava no pátio de bobeira,
Aí tu viu teu colega lá lendo, tu ia lá ler também, entendeu? Porra, é isso que fazer. O CIEP bombando para 1.000 pessoas. Então, 27 estados, 270 CIEP, 270 mil crianças com uma educação radicalmente crítica, empoderada, porra. Ficar 12 horas no CIEP, 12 horas brincando, tinha hora de dormir, vai dormir. Não é educação, não é aula o dia inteiro. Tira da rua, a rua é veneno, a rua é o berço da delinquência dessa juventude operária. Aonde que vai construir o CIEP? Não é só em favela. Escolhe as 10 favelas, os 10 lugares mais chapa-quente dessas capitais e crava o CIEP lá. Crava o CIEP lá. Por que vai embora às 7 horas? Para ir jantar, tomar banho, tem que tomar banho. Ensinar muito higiene para a criançada tomar banho, que nem era no CIEP. O CIEP ia embora às 5. CIEP, tu tomava banho, jantava e ia embora para casa. A criança ia jantar. Mas hoje, se tu jogar 5 horas na rua, é veneno. Joga às 7, o pai está vindo do trabalho, a mãe está vindo do trabalho, deixa às 7 lá. Escola de 12 horas. Educação para avançar. Educação para avançar. 7 horas, todo mundo tomar banho, bonito, papá, bota aquele papá bonito, com muita proteína, com muita verdura. Ah, está comendo orgânico do MST. Já começa a falar para as crianças assim, se a comida aí foi comprada do MST. As crianças falam, caralho, falar mal do MST vai ganhar bolacha. Manda para casa tudo uniformizado, bonito. Porra, impossível. Tem dinheiro, Lula anunciou agora, vou criar 100 institutos federais, o caralho. Isso não vai acontecer. Se a gente não pegar lá na base. Se a gente não pegar essa criança lá atrás, então isso é falho para caralho. A área da educação no PT. Sempre periclitantes. A questão da relação com os militares, que é péssima, que vai continuar péssima. Sabe por que vai continuar péssima? Porque não há nenhum trabalho dos partidos, e pelo que compõe a base do governo Lula, de discutir tática e estratégia, de discutir defesa e segurança e tecnologia. Não existe isso. Essa discussão dentro dos partidos está morta. Está morta. Está morta, está morta, está morta. O governo entregou isso na mão do Múcio e os militares lá. Tem dois governos, o governo Lula e o governo do Múcio. O Múcio governa os militares para lá e faz o que eles querem. Há uma pactuação tácita. Nós vamos continuar a formar milico, bozo, reacionário, fascista, vendilhão e entreguista se a gente não se meter no currículo de formação dessas academias militares. Elas não podem ter um currículo diferente do currículo nacional. Pode, não pode, entendeu? Não pode. A base nacional curricular não pode. Eles têm um currículo que é rico em exatas e extremamente desumano. Mal tem filosofia, mal tem sociologia, mal tem história, entendeu? Não estuda direito, não estuda economia, um ou outro. Fica ali só naquela martelação, naquela punhetação de marcha, dá tiro e faz conta. O ser humano é esse. O Robocop, isso é terrível. Nós estamos botando água na caldeirinha do inimigo. Isso é extremamente ruim. O PT não tem uma estratégia para isso. Sobre a questão da economia, não dá para a gente achar que as vitórias que tiveram no Congresso, com os pacotes econômicos, que sejam vitórias populares. São vitórias tecnicistas que agradam o Deus mercado, e o Haddad está ali para fazer esse meio de campo, para vender, para acender uma vela para Deus e outra para o diabo. O Haddad é um murrinho, um liberal murrinho, entendeu? Está cambonado pela Simone Tebet, que é entreguista de marca maior, ou seja, o casal 20 do liberalismo econômico. É o laissez-faire, é o deixa fazer, eu deixa passar. Casal. O que a gente faz? O que nós precisamos? A gente precisa diminuir cada vez mais o poder de banco no Brasil. Não pode os bancos no Brasil darem as cartas. Foram os bancos que iniciaram o golpe contra a Dilma, quando a Dilma decretou uma política de juros mais barata do Banco do Brasil para a Caixa Econômica Federal. Isso é extremamente
querer construir uma economia pujante no Brasil, onde os marcos sejam estritamente aqueles aceitos pelo Deus do mercado, claro que aí há a intransigência do governo Lula em fazer um desenvolvimento nacional em muitas áreas, né? E essa é a área de conflito do governo Lula com o capital privado no Brasil, que é estrangeiro, quando o Lula investe em capital nacional, desenvolver áreas sensíveis, quando o Lula não quer privatizar, quando o Lula quer avançar no aumento da máquina pública. Esses são os pontos de contato. Isso é extremamente positivo. Mas tu está entregando para o cara a joia da coroa, que é a economia. E aí a gente fica refém. Aí a gente fica refém. Como ficamos no final do governo Dilma, que o Brasil entrou numa espiral de crise, de aumento de preço, e a Dilma não teve como reverter isso. Por quê? Os banqueiros, o capital estrangeiro, a sabotagem, o imperialismo, eles têm muita área de manobra dentro do Brasil. A economia brasileira ela está muito ligada a esses mercados internacionais. Ora, nós temos um mercado interno de mais de 200 milhões de bocas. O Brizola falava muito bem isso. O custo do Brasil é alto, porque a gente está sempre pareando esse custo para vender para os outros. Será que esse custo do Brasil não seria menor se a gente tivesse preferencialmente vendendo para a gente? A Rússia está fazendo isso agora. Né? Como é que nós não temos política de frente de trabalho? Temos uma massa enorme de desempregados. Tu cria uma política de frente de trabalho para a obra pública. Qual é a obra pública mais importante? Água, esgoto. Vai construir metrô. Por que, que a gente tem dificuldade? Eu sei que o relevo do Brasil não é favorável, mas a gente tem uma dificuldade gigantesca em construir trem. Porra, o Barão de Mauá construía trem no Brasil. Está de sacanagem. Barão de Mauá construiu trem no Brasil e os presidentes da atuais não conseguem construir uma ferrovia. Eu fiz aquela live aqui mostrando da guerra, né? Deixa eu ver se eu leio aqui. Está aqui. Porra, a União Soviética, para a Operação Bagration, ela construiu 3 ferrovias gigantes em 2 meses. Estou terminando de gravar. 3 ferrovias gigantes, 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 para transportar tropa, arma, o caralho. 2 meses. Botou 500 mil pessoas para trabalhar, tudo soldado. O cara construir a ferrovia, acabou, eu pego o fuzil e vai lutar. É isso. A gente não consegue. A gente não consegue resolver o problema dos transportes no Brasil. Não consegue. Tu vai pegar um avião no Rio de Janeiro para ir no Nordeste, é o preço que tu vai dar a volta ao mundo. Cara. Aquela sacanagem que o Temer fez das malas, como é que o Lula não mudou isso? Nós privatizamos portos e aeroportos e continua ruim e caro. Um Brasil desse, cheio de rios, cheio de lagoas, cheio de mar, quase não temos transporte marítimo, aquaviário, lacunar. Não tem. Essa questão da energia, por que a Eletrobras já não foi estatizada? Cara? Área de interesse nacional. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Desde que o Lula foi eleito em 2002 e o PT governa o Brasil, eles nunca estatizaram uma empresa estratégica que foi privatizada. Sempre se curvando. E aí, não fomos nós que fizemos, foi o outro, mas não desfaz, caralho. É cúmplice disso. Então, essa questão econômica que o Lula persegue e que ele recebe o apoio daquele setor do PT que está lá com ele, de que nós vamos resolver os problemas do Brasil ou vamos atenuá-los a partir de um ganho do poder de compra e que esse brasileiro ele vai ficar feliz porque ele vai poder ter acesso a coisas que ele originalmente não teria e que tem agora a partir de uma política de compensação, uma política de divisão de renda, né, de ganhos. Esses ganhos estão sendo rateados entre as várias camadas sociais do país e, a partir desses ganhos, vai haver uma felicidade geral e essa felicidade é vista também como uma felicidade de apoio ao atual governo e aí o nosso papel é
governar cada vez mais e melhor, para que esse capital cresça cada vez mais e a gente possa dividir cada vez mais. Essa é a proposta do PT. Legal, muito legal. Se não existisse uma coisa chamada imperialismo. Muito legal, se nós não tivéssemos déficit habitacional, se a gente não tivesse uma escola de merda, se a gente não tivesse uma violência brutal no país que assusta todos. Como é que você resolve esse passivo? É permitindo que o cara vá lá comprar o iPhone? É permitindo que o cara consiga comprar um carro parcelado? É falar para o cara que agora ele pode comprar um carro elétrico chinês? Porra, isso não dá. Espera aí, filho, estou gravando aqui. Não dá. Não é só isso. Não é só isso. Existem mais coisas que passa pela questão ideológica. Não é só o fetiche da mercadoria. Existe a questão ideológica. A ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. Não me canso de falar isso. Nós precisamos reverter isso. Qual é a classe? Nesse modelo do nosso querido presidente Lula e do PT, quem é a classe dominante? A classe dominante ela continua a mesma. O elevador social ele pode ser a nível de mercadoria. Ah, eu agora posso ir lá no shopping do rico comprar a calça do rico. Mas eu comando os rumos do país? Não. Eu tomei o estado de ação? Não. Porque nessa divisão o rico vai ficar cada vez mais rico e eu só vou sair da condição de muito pobre para ficar remediado, é isso? Então tem algum problema aí, cara. Os donos do Brasil vão continuar os mesmos. Eles só têm que se tornar dóceis ao Lula, enquanto o Lula estiver praticando uma política rentista que permita que eles continuem bem. Eu lembro quando o Eike Batista falou assim: "Pô, só empresário burro não vota no Lula". O Eike Batista estava certo, porque os empresários estavam correndo para votar no Lula. Sem carinho, estou cheio. Já, calma, já falou isso 10 vezes, está me atrapalhando. Beijo. Então, nós temos que observar seriamente essas questões. Não adianta ficar batendo palma. Se o Lula vier aqui em casa, eu faço um churrasco, eu dou beijo no Lula, eu carrego o Lula, não tem uma escada aqui. Falo, presidente, está com problema no quadril, eu vou carregar o senhor no colo, eu vou votar no Lula a minha vida toda, enquanto não tiver ninguém melhor. Mas é inadmissível que a gente ache que o jeito PT de governar, isso é duradouro, que isso traz alguma estabilidade, que isso nos aproxima da revolução. Ah, João, o PT não vai fazer, eu não sei disso, não estou cobrando isso do PT nem do Lula, eu estou cobrando de nós, enquanto revolucionários, achar que o governo Lula já vai resolver alguns problemas que para a gente são dogmáticos. Não vai resolver, pode atenuar. Depois do golpe da Dilma, a gente viu que a situação de ter um governo de frente, né, um governo de unidade popular, esse governo de unidade popular do Lula, ele é um governo extremamente frágil, extremamente frágil. Vai surgir uma denúncia com o procurador e que o militar ficou puto, botou o tanque, daqui a pouco está todo mundo na porta do quartel. Aí a gente volta mais 100 anos para tentar avançar 10, porque a entrega do governo Lula nesse primeiro ano, mediante tudo que nós passamos, ela é pouca. Mas, João, é o possível? Eu não sei se é possível. Usar lutar, usar vencer. Se for para administrar o Brasil de forma a agradar dois senhores, isso a gente sabe que o ditado fala não é possível agradar dois senhores, o PT vai ter eterno sucesso. Enquanto o PT estiver entregando o quinhão da burguesia, está tudo certo. Agora, nós sabemos que nós, classe trabalhadora, só vai ter um salto quantitativo e qualitativo quando essa riqueza for dividida de maneira justa. Ela hoje está sendo dividida de maneira injusta. Eu quero saber, passou o negócio de taxar aí, túnel, não sei o quê, isso ainda falta ser regulamentado. Né? Quanto que vai cobrar desses caras? Como é que vai cobrar desses caras?
Eu ainda tenho dúvida como é que isso vai ser efetivado, como é que isso vai ser aceito. Não dá para o BNDES continuar financiando jatinho para o Luciano Huck. Ah, mas é um banco, tá, não sei, mas se pode financiar o jatinho do Luciano Huck, por que não pode financiar a Casa Popular? Num banco de fomento? Quantos projetos nós temos, por exemplo? O que mais o Brasil importa que é caro? A gente tem condição de produzir isso e acabar com a dependência nessas áreas? Há um mapeamento do governo Lula para isso? Porque nós ficamos reféns do preço internacional disso que é o dólar. Estamos dando passos para ter a nossa negociação com a China e tirar o dólar da jogada. Mas isso não vai ser feito do dia para a noite. Se a nossa economia está cheia de gringo e está cheia de gente ligada aos Estados Unidos, o dólar vai continuar nos pautando ainda por muito tempo. Sim, e como é que está a questão da nossa dependência? A nossa dependência, ela diminui com o Lula? Essa é uma pergunta, não sei. Não diminuiu. Que a gente passou a produzir no Brasil. Né? Não sei. A Embraer, nós não temos mais o controle ativo, uma coisa estratégica. A Vibraz, todo mundo falou da situação dela no governo PT, não. Urge você trazer a Engesa de volta, pelo menos o know-how, e construir, atualizar Urutu, Cascavel, Piranha, Tamoio, tem mercado para isso. O Brasil ia ganhar muito dinheiro com isso. Como é que está isso? Cadê o know-how que a gente usou na construção do MX junto com a Itália? Agora a gente comprou um caça Gripen, né? O AMX era um caça-bombardeio. Ali tinha alguns avanços tecnológicos. A gente pegou o avanço do AMX e enfiou aonde? São perguntas que pairam, né? Que o governo Lula precisa. Ele precisa dessa resposta não para mim, mas para ele mesmo. O governo Lula ele precisa necessariamente avançar. E ele tem que avançar contra as amarras do imperialismo. Ele tem que combater o fascismo internamente, que é muito grande, e combater o imperialismo externamente. O fascismo internamente ele só vai combater com educação e com a melhora do nível de vida desse trabalhador. Esse trabalhador não necessariamente precisa só ter aumento de salário, ele precisa ter segurança social. Ele tem que ter direito de se aposentar com 30 anos de trabalho, ele tem que ter crédito para casa própria, tem que ter casa própria sendo feita, tem que aumentar a oferta de transporte público de qualidade, tem que aumentar a oferta de saúde pública de qualidade. Isso são coisas que precisam ser feitas. Ah, mas João não faz isso da noite para o dia. O governo Lula ficou de 2002 a 2016. Nessas áreas que eu falei, o avanço foi pequeno, foi legal. Volto a dizer, o Minha Casa Minha Vida foi legal, mas se isso não for trazido, se a parede não vier junto com a ideologia, ela só é parede. Ela vai cair em cima de você não tem uma hora. A gente precisa transformar corações em mentes. Quando tu dá a casa para o coração, para se enche, não é a mente. Né? Não pode, depois de tudo que aconteceu, que o Bolsonaro fez, ele quase ganhou a eleição. Se ele não tivesse inelegível, ia ser um perigo do caralho para 26. Nós precisamos avançar. A juventude pobre no Brasil, está se fascistizando por ausência de educação, por ausência de uma educação crítica, de uma educação laica, gratuita, pública e de qualidade. Está faltando isso. Está faltando o Lula investir nas áreas sensíveis, nas áreas estratégicas, nas áreas que tu não chega para lá, no imperialismo. Outra coisa que precisa mudar é essa questão do concurso público. Quem tem que virar concurso público no Brasil é pobre. Nós estamos permitindo que a classe média, filha da puta, ocupe os cargos públicos os melhores, porque vira concurseira e depois vai lá para dentro e sabota o governo. A gente tem que ter um mecanismo para o pobre, por questão social, algum mecanismo tem que ser desenvolvido
para que o pobre vire funcionário público, de maneira mais fácil do que o rico. Claro, atendendo às condições técnicas, tem que ter um jeito. Tu vê que o Arthur Lira já está ameaçando botar a reforma administrativa na pauta de novo, que vai foder o país. É uma bomba igual a do Milei. Como é que a gente faz? Cadê a mobilização? Isso aí é mais uma chantagem contra o Lula. Porque o Lula não tem massa. O Lula pode fazer um comício aqui, vai vir um monte de gente, caralho, tá. Mas não é isso. Nós precisamos de uma mobilização constante contra as sacanagens que estão sendo feitas contra o país, que independe se o governante for Lula ou não. Nós precisamos urgentemente valorizar o nacional, a discussão do nacional, do nacionalismo. Por que os bolsominions, filho da puta, ficaram com a bandeira para cima e para baixo? Porque foi dito para eles que eles é que são os defensores do Brasil, que nós somos os destruidores do Brasil. Eles não, eles são os brasileiros de verdade. A gente é porra nenhuma. A gente é filho de chocadeira. Porra, se o governo Lula não trabalhasse a questão política, ideológica, de massa, pô, vai virar refém, cara. Vai virar refém do Arthur Lira da vida. Vai virar refém dos setores mais reacionários. E é o que está acontecendo. Você vê que o Lula, para governar, ele está tendo que fazer um arco de alianças sinistro. O Congresso é a maioria dos caras, mas por que o Congresso é a maioria dos caras? Porque a população vota de qualquer maneira. A população vai lá na urna e vota com a bunda. Não tem. Povo, eu contei para vocês, eu estava na fila para votar no segundo turno. Acho que foi no segundo turno. Uma menina negra, sem dente, pobre, aqui do lado da minha casa tem uma favela, pobre, com um filho no colo, gritando: é Bolsonaro, é Bolsonaro. Aí chama a outra e fala: é Bolsonaro, tem que votar no Bolsonaro. Aí a garota: claro que eu vou votar no Bolsonaro. Não, aquilo estava me corroendo, olhando para aquela menina. Ela, uma sandália toda suja, o pé todo sujo, ela sem dente, uma menina nova, mal vestida, com a criança no colo, ela fazendo campanha para o Bolsonaro na fila. Eu só pensava na frase do Marighella: para quem é escravo, tem vocação para escravo. Coitado dessa menina. O que essa menina recebeu ao longo da vida? O que esse país deu para essa garota? Eu vou cobrar o quê dessa garota? Entendeu? Eu não tenho, só observei, obviamente, não ia falar nada, fiquei na minha ali quietinho. E ela parecia que ela era filha do Bolsonaro. Né? Estava ali, para a gente ver, e eu acho que todos nós temos alguns centenas de exemplos disso pela quantidade de votos que o Bolsonaro teve. Então, o Darcy Ribeiro tinha uma frase que dizia o seguinte: romperemos a dominação com a educação. Nós temos que fazer a educação andar. A educação formal e a educação ideológica. É dever do governo. É dever do governo formar essa gente, é dever do governo da cidadania, é dever do governo discutir meio ambiente. O povo precisa saber quem defende ele à esquerda. É isso. A grosso modo, socorre. Para que ele tenha aquele conceito de classe em si, classe em si, minimamente, ele precisa entender quem é que está defendendo. E ele só vai entender isso quando ele for educado para isso. Se ele for educado ao contrário, porque o cara vai ali dar uma cesta básica, vai ali dar um paga o churrasco, dá a camisa do time de futebol, faz todo esse populismo demagógico. Isso é uma coisa.
Gente, entrei. Tá bravo. Espera aí, espera aí, espera aí que se bobear tá com um delay aí, espera aí. Ou tá com delay ou tá com microfonia, que eu tô com 2 aqui, espera aí. Deixa eu ver se isso aqui sai. O que eu estou falando é o seguinte: nós não podemos ter só obra pública. Atrás da obra pública tem que ter uma série de outras informações capazes de mobilizar a população. Isso o governo Lula não tem, a comunicação do governo Lula não tem. A opção de ter esses pingos de liberalismo na economia são perigosos. Você continua enchendo o rabo do nosso inimigo de dinheiro. A dependência. Nós ainda temos uma dependência brutal do estrangeiro. Essa dependência precisa ser desmontada, precisa iniciar uma discussão para a gente produzir no Brasil boa parte do que seja, pelo menos, sensível, estratégico ou caro. E a outra coisa que é o seguinte: para a gente ter aí, o João está só falando mal do Lula, eu volto a dizer, o governo Lula tem meu apoio, tem meu voto, tem meu carinho, eu tenho relação com 2 grandes deputados federais do PT de falar aqui, a gente se falar quase toda semana, 2 deputados federais, um do Rio e um de São Paulo. Tenho muito carinho por eles, admiro o trabalho deles pra caralho no parlamento, que eles são bravos, mas o PT não faz, não quer fazer, parece ter raiva de quem faz. Então quem tem que fazer somos nós. Não adianta ficar atacando o PT é isso, o PT é aquilo, se a gente não faz. Nós precisamos superar o PT dialeticamente. E hoje nós temos uma realidade. No Brasil, ocorrem eleições, quer a gente goste ou não. Essas eleições, elas são sempre um perigo para a gente, porque eleger nossos representantes, pelo menos aqueles que a gente se identifica mais, são mais radicais e que têm mais coragem em fazer aquilo que a gente precisa, é muito difícil, porque o ambiente não é propício, porque não existe esse ambiente de disputa ideológica. A disputa ideológica acabou, está tudo com a direita e com o fascismo. A nossa disputa está muito restrita a camadas médias, jovens universitários, setores médio-médio. Não estamos disputando o trabalhador. Nos falta ferramentas, nos falta uma teoria, nos falta disposição. Então, o votar nos leva, às vezes, ou muitas das vezes, a votar no Lula, que é a maior liderança desse momento. E se ele tiver vida e saúde em 26, é ele que eu vou votar. Ele não vai. O problema é que o Lula vai morrer, meus companheiros. E a gente não pode ficar imerso nesse eleitoralismo. Nós precisamos avançar para uma mudança mais consequente, mais transformadora, que dialeticamente supere o Lula e o PT. Então, não adianta a gente só chorar e tacar pedra no PT. Eu não concordo quando fala assim, o governo Lula é neoliberal. Entendeu? O governo inteiro é neoliberal. Se o governo Lula fosse neoliberal, não tinha tomado conta. Entendeu? Não concordo com isso. Existe uma briga interna nesse partido e nesse governo. Tem setores que não é, tem setores que é, e vira um híbrido, um monstro que é difícil de se entender, difícil de se qualificar. Tem perguntas que a gente fala, caralho, mas Lula ainda não fez isso, Lula ainda não fez aquilo. Eu acho que nós temos que superar. Analisar o Lula e o PT, eu acho que milhares de pessoas já fizeram isso e têm resultados até melhores do que eu. Tem teses, tem livros que analisam. O último livro do Paul Singer eu acho ótimo, entendeu? E é um cara ali do PT, né? Contudo, nós precisamos avançar. E nós estamos a reboque disso. Quando a gente não bota o bloco na rua, quando a gente não avança, quando a gente não supera nossas limitações, quando a gente não vai de encontro ao povo, quando a gente não vai fazer um papel que é o da militância de base, a construção ali do tijolinho, para que a gente. Em rede, é o que a gente faz em rede, a gente tem que fazer na vida real. É isso. Porque o PT parece não estar disposto a fazer. Eu achei que a comunicação do PT seria melhor, eu achei que o PT ia cair rasgando na questão da reforma do ensino médio, mas até agora, entendeu? E ano que vem
já tem uma bomba, que é a eleição municipal. Eleição municipal é a coisa mais difícil que existe, a eleição municipal, porque ali você senta bases para a política do é dando que se recebe. Isso é uma coisa que tinha que acabar no Brasil. Eleições sempre gerais, tu elege um e outro, um é cliente do outro. Isso é uma merda. Olha aqui, ó. Taça Vermelho e Exército Vermelho na mira de Vargas. Me ajuda aí. R$ 80 cada um, frete grátis para todo o Brasil, 2 livraços. Ambos existem documentos importantes e inéditos. Leia aí. Um pode ser complemento do outro. Um fala do Exército Vermelho na sua luta na Europa contra o fascismo e aqui sobre o Brasil, na entrada do Brasil na guerra, a influência das vitórias do Exército Vermelho em Moscou, Stalingrado e tudo. Bom, finalizo dizendo o seguinte: no julgamento da história, eu vou absolver o Lula de ser traidor, isso ele não é. Vou absolver o Lula de ser neoliberal, isso não acho, mas condeno o Lula como pelego, como conciliador inútil e uma pessoa que está muito mal assessorada. Essa é a minha condenação do Lula. Muito mal. Aquele ditado bíblico, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Isso aí. E vale, né? Acho que a crítica que o Brizola fala de que esses setores, o Brizola faz uma crítica, não só ao PT, esses setores falam assim, essa é a esquerda que a direita gosta. Ela é muito passiva, a direita adora. Ela vê que o nível de confronto é pequeno, então ela se sente estável. Né? Vamos em frente? Ajuda o canal, se inscreve aí. Essa é a minha humilde análise sobre o PT. Não adianta eu rasgar tinta, porque da onde não se espera nada, é que não vem nada mesmo. Vamos em frente. Urra!